Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 42, Assembleia da Divina Ordem. Parcimoniosamente, as barreiras psicológicas vão sendo fragmentadas. Com isso, podemos falar de maneira mais direta sobre os que integram as sagradas fileiras. Em especial, nos detenhamos em Jesus, o Nazareno Mestre. À proporção que o homem for diluindo o véu que o separou de Deus, perceberá que Jesus faz parte inconteste de seu dia a dia, como orientador da humanidade, independentemente de religião, casta, povo, etc. Ele é o orientador dos 4 pilares da sociedade. A Assembleia da Divina Ordem é formada por espíritos ascensionados, angélico, arcangélico, mas também integrantes das sagradas fileiras. Entre eles está Jesus, não envolto na redoma da imaginação humana, mas participativo, operante, acompanhando, orientando e incentivando passo a passo o percurso daqueles que se permitem estar sobre a sua batuta, mesmo sendo ele quem é. Sente-se apenas mais um entre todos, entre os bilhões de espíritos que compõem o conjunto do globo terrestre. Para a Terra, o Cristo planetário é a consciência mais abrangente, sem limites, logo, não pode ser mensurado pelas mentes finitas. Vibratoriamente falando, da frequência do Cristo para baixo, não existe um só espírito ascensionado que não faça parte consciente da Assembleia da Divina Ordem. Usando nomenclatura conhecida, ela é formada pelos arcanjos, anjos, querubins, serafins, senhores do karmas, lamas, avatares, gurus, mestres, os chamados deuses e semideuses, etc. À medida que os arautos do advento do Cristo Pai forem despertando em si essas verdades incontestes, assemelhar-se-ão ao feno que, quando fresco, serve de provisão, de alimento, e quando fermentado, promove o calor que aquece os redutos e as almas gélidas e sem viço, pois desprovidas da paz, conforme as sagradas fileiras. A Assembleia da Divina Ordem é composta também por aqueles que, reunidos, estiverem com o Cristo quando da Assembleia para decidirem padrões e pormenores para a formação da Terra. São os químicos, físicos, matemáticos, geômetras, filósofos, pedagogos, metafísicos, biólogos, astrólogos, astrônomos, geólogos, etc. Todos de consciência sideral, cada qual com a sua função, cabendo ao Divino Jesus a especialíssima tarefa de orientador da humanidade. O homem terreno, conhecendo essas verdades e conscientizando-se da ética universal, amar ao próximo como a si mesmo, mudará radicalmente a psicologia do mundo e das criaturas brotará o espírito da fraternidade, da solidariedade, da compreensão. A ética é a bússola a nortear e identificar a evolução ascensional do espírito. A sua assimilação, transformada em vivência, é progressiva, porque depende do conhecimento que se adquira da lei de Deus. Por essa razão, as religiões, doutrinas ou filosofias não devem processar verdades absolutas, estagnadas no tempo e no espaço, porquanto todo o universo muda a cada instante, obedecendo ao universal transformismo do eterno vir a ser. Para o homem, a ética serve também como unidade de medida para aferir as suas ações diante da lei de Deus. Os adventos crísticos propõem o direcionamento mental e emocional do homem, ligando-o conscientemente a essas potestades motivadoras, estimuladoras do eu crístico, a fim de que ele assimile o quanto antes os ensinamentos para a sua autolibertação. Formam a Assembleia da Divina Ordem essas consciências de abrangência sideral, fora do tempo e do espaço, que já participaram da formação, envelhecimento e desintegração natural de outros mundos, de outros universos, que têm contato mais direto com a essência do Cristo Criador, que sentem o eterno pulsar do universo, que num átimo de tempo vislumbram tudo e o todo, que viram o Cristo planetário moderar a nebulosa para a formação da Terra, que assistiram ao Cristo compondo as melodias de sua criação, enfim, que participaram da criação do nosso mundo. Para acessar esses espíritos superiores, basta o homem desfazer-se de seus bloqueios psicológicos e despertar em si o mais elevado conceito de ética, amar ao próximo como a si mesmo. Embora a Assembleia da Divina Ordem seja formada pelos mais crísticos seres, nem por isso eles estão em planos inacessíveis aos mortais.
Muito pelo contrário, pois se Deus, o supremo arquiteto do universo, é onipresente, por que os seus prepostos agiriam diferente? Muitos estão tão perto de seus tutelados, tão entranhados em suas ações e emoções superiores, que o encarnado nem sempre percebe. Nesse sentido, as Sagradas Fileiras escreveram: quando o brilho é intenso e dele nos sentimos imbuídos ou portadores, na mesma e exata proporção, impossível se torna distinguir ou enceguecer pelo brilho de outrem que se encontra na mesma faixa, capacitância. Por isso, as formas luminosas não se destroem, eliminam, posto que se encontram, vivenciam ou habitam na mesma intensidade. A verdade é que os adventos crísticos vão diminuindo a distância conceitual entre o homem e Deus. Com isso, a interação fica cada vez mais consciente e ele não terá dúvida quanto à presença dos nobilíssimos confrades do plano luz. Escreveram as Sagradas Fileiras, dirigindo-se ao autor. Militas, naturalmente, plano a plano, convivendo com os mesmos graus, hierarquia absoluta não dogmática, de que também és legítimo detentor. Esta é a razão precípua de não sentires extasiado ante o amor que te forma o inerente e constante reviver, sempre bem aviltrado e itinerante. Nada te causa espécie, ou melhor, nada te surpreende, porque vivencias todas as facetas do corpo e do espírito, permanentemente em percurso transcendente e ascensional. A Assembleia da Divina Ordem é formada pelos instrutores espirituais de todos os povos, de todas as nações e de todas as épocas do planeta Terra. Em síntese, os integrantes da Divina Ordem formam, hierarquicamente falando, a nata das Sagradas Fileiras. Fim do capítulo 42.